วัสดีค่ะฉันชื่อสเตฟานิกาฉันมาจากบราซิลอายุ17 E aí, galera, como vocês estão? Na introdução do vídeo eu me apresentei em tailandês, falei meu nome, de onde eu sou e quantos anos eu tenho. E hoje o vídeo eu queria fazer sobre inglês, porque é a língua mais falada do mundo e é uma das línguas que você necessariamente precisa para fazer o seu intercâmbio. O meu nível de inglês quando eu vim pra cá era já o intermediário indo para avançado, creio eu. Acho que já era um pré-avançado. E eu já fiz curso de inglês, na verdade, no Brasil. Acho que eu cheguei a fazer um ano e meio em uma escola lá na minha cidade. E foi a que eu mais gostei, na verdade, não era famosa, nada. E depois eu parei e um ano depois eu comecei o CNA. E o CNA eu ia mais por obrigação, porque eu não gostava tanto do jeito da aula. E a turma era muito mista, tinha gente que não sabia nada, tinha gente que sabia muita coisa já em tailandês, em inglês. Então eu fazia meio por obrigação, por isso que eu parei. E depois disso eu comecei a estudar em casa e o meu professor de inglês antigo da outra escola me passou bastante arquivo, passou bastante aplicativo para eu aprender inglês em casa. Então eu usava os aplicativos, eu usei bastante o Duolingo. Ele passou arquivo de gramática pra mim, passou um dicionário que é no computador, é um aplicativo, e aí tem jogo em inglês, então fica bem mais fácil. E também eu assistia muito filme, série, escutava música em inglês, tudo pra me acostumar mais com o jeito de falar e pra aprender mais gíria também. Uma coisa que eu recomendo, mesmo se você não entende nada, pelo menos ponha a legenda em inglês ou áudio em português, tenta ler a legenda, tenta acompanhar. E assistir coisa que você gosta também, porque daí você vai ter vontade de assistir. E a gente tem muito acesso a coisa de inglês na internet, então não é difícil aprender, é só você se esforçar. Agora, o inglês para o intercâmbio. Primeiro você vê pra onde você tá indo. Eu vim pra Tailândia. Tailândia, ninguém sabe falar inglês. Assim, no Rotary, aí já tem mais gente que sabe falar, que tem mais acesso e tal. Mas se você vai assim na rua, não é uma coisa normal. A mesma coisa que você ir no Brasil e perguntar quem sabe falar tailandês. É meio difícil de achar. Então você decide pra onde você tá indo. Se você tá indo pros Estados Unidos fazer um curso de high school, por exemplo, você tem que ir com o básico de inglês. Não é assim, não é obrigatório, mas se você chegar lá sem o básico de inglês, vai ser 1000 vezes mais difícil pra você. Então, o básico de inglês pode ser até o que você tem na escola. Aprende coisa básica como alimentação, banheiro, tomar banho, se você tá bem, se você tá ruim, coisa assim. E porque se você for pro high school, você vai chegar lá e vai ser tudo em inglês. No aeroporto já vai ser em inglês. Na sua escola, a primeira semana, tudo em inglês. Você vai aprender história, matemática, tudo em inglês. Então é uma coisa assim que eu acho bem necessária, se você ter o básico de inglês. Agora, quem vai pra Europa, por exemplo, tem país que não é necessário e você vai aprender francês ou italiano, whatever. Mas mesmo assim eu acho necessário a questão que você não vai chegar lá sabendo a língua deles e você vai precisar de ajuda no começo, você vai estar confuso e etc. E também pelo fato dos intercambistas. Todos os intercambistas sabem inglês. Então se você acaba não sabendo muito inglês, você acaba não conversando muito com eles, você vai se sentir um pouco excluído, que é o que eu vejo. Tem gente que deixa de conversar com uma pessoa porque ela sabe que não pode ter uma conversa tipo mais profunda naquela língua. Agora, se você tá indo, por exemplo, pra Taiwan, Índia, Tailândia, eu não sei como é nos outros países, na verdade. Aqui na Tailândia eu sei. O pessoal do meu Rotary tem bastante acesso, sabem algumas palavras. A minha mãe daqui, a minha host mom e meu pai sabem conversar comigo em inglês assim, não tão profundo, só o básico.
Então, eu recomendo que você aprenda o básico pra você poder se virar, pra você poder se alimentar sozinho, saber como você vai na sua casa. Depois que você decidiu pra onde você tá indo, você decide que tipo de intercâmbio que você quer fazer. Se você quer fazer um high school, que é estudar em outro país no ensino médio, se você vai pra fazer um curso de idiomas, se você vai pra trabalhar. Se você for pra high school, por exemplo, se você quer fazer um programa de férias ou estudar mesmo no lugar, eu recomendo muito mesmo você saber o básico. Assim, pode ser o básico de escola e você estudando em casa junto ou com o aplicativo junto, porque você vai se sentir muito frustrado no começo. Quando você sai do seu país e falando, por exemplo, nossa, eu sei falar inglês muito bem, eu entendo todo mundo, não sei o que, é uma coisa, mas quando você chega no outro país, o sotaque é diferente, eles falam rápido, eles falam palavras que você não conhece, fala gíria. Então eu recomendo muito o básico, pelo menos, pra no começo, assim, você se adaptar melhor. Porque você vai se sentir frustrado, você vai sentir que você não fala nada, que você nunca vai aprender. Só que é questão de tempo. Não adianta você pensar, eu vou pros Estados Unidos, eu vou falar inglês o tempo todo, e quando eu chegar lá, o inglês vai brotar na minha mente, e que isso não vai acontecer, você vai se sentir confuso e tudo. Agora, se você tá fazendo um work and study, que você vai pra trabalhar e estudar, fazer um curso de idiomas, por exemplo, aí você eu não creio que é necessário você saber pelo menos o intermediário de inglês. Eu acho que o básico é necessário, porque você tá indo lá pra estudar, então eles sabem. Você vai fazer uma prova aqui no Brasil, com certeza você vai fazer uma prova aqui no Brasil antes pra ver o seu nível. Quando você chega lá, eles vão ver qual é o seu nível de inglês e tudo mais. Aí, eu creio que o básico de inglês, assim, só pra você trabalhar, aí você vê o meio que você vai trabalhar, você pesquisa a palavra-chave. Porque tem trabalho que às vezes você nem fala muito com as pessoas, tem trabalho que você não tem contato. E agora, se você tá fazendo um intercâmbio cultural, que nem o meu, depende também do lugar que você for. Porque na Tailândia eu uso inglês, mas porque as pessoas sabem, senão eu ia ter que me virar na língua. E se eu não soubesse inglês, também ia ser muito mais complicado, porque tem gente aqui que sabe, e às vezes a pessoa fala alguma coisa pra mim e eu não entendo nada. Então, gente, o que eu recomendo pra vocês é prestem atenção nas aulas de inglês da escola. Dê valor, assim, se seus pais estão pagando um curso pra você, porque não tem inglês hoje em dia. Se você quer ter um bom trabalho no futuro, se você quer conhecer gente, tipo, abre muita porta você saber uma língua pra você, muita. E é claro que você pode ir no intercâmbio sem o básico de inglês, só que como eu disse, vai ser muito mais difícil pra você, você vai ter um choque cultural também pior, porque você não vai entender nada, você vai se frustrar e etc. Então eu recomendo, não importa pro lugar que você tá indo, aprenda inglês, porque vai te abrir portas, você vai conhecer gente nova e vai facilitar a sua adaptação no país que você tá. E outra coisa, quando você for fazer um intercâmbio, por exemplo, pesquisa coisas tipo, se você passar mal, se você estiver aqui no hospital, pesquisa a palavra-chave, esse vocabulário. Ou se você estiver perdido, pesquisa como você chega pra sua casa, ou pegar vocabulário de transporte. Eu recomendo muito, porque essa semana eu passei mal e eu tava no hospital. E o médico falava inglês mil vezes melhor que eu, claro. E ele falava algumas coisas que eu não sabia, porque era um vocabulário de doença, vocabulário do que eu tinha. Então, saiba falar, por exemplo, se você não tem alergia a algum remédio. Eu recomendo bastante, porque se você não souber, não vai ter como as outras pessoas te ajudarem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, porque agora eu tô bem animada pra postar vídeo e eu tô tendo mais acesso e mais tempo. E me respondam aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo no formato, porque eu coloquei aquelas câmeras redondinhas. Eu achei que ficou melhor do que o formato normal do iPhone. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se alguma dúvida sobre o meu intercâmbio, sobre a Tailândia, qualquer coisa. É isso.